Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao canal. À medida que este ano chega ao fim, tenho um anúncio muito empolgante para vocês. No novo ano, a partir de janeiro, parte do meu conteúdo diário será transferida para o Substack e o Patreon. Estou muito animado para começar a trabalhar em novas entrevistas por lá. Vocês verão mais conteúdo escrito e haverá mais formas de os assinantes interagirem. Haverá um chat exclusivo para assinantes e acho que será muito divertido. É uma ótima maneira de se conectar com pessoas que pensam de forma semelhante, compartilhar suas ideias e dividir sua perspectiva sobre os temas que discutimos. Acho que vai ser muito divertido e realmente agradável. Vou incluir os links para o meu Substack e Patreon na caixa de descrição abaixo deste vídeo. Certifique-se de se inscrever e estou ansioso para vê-lo nessas duas plataformas. Além de buscar alternativas ao dólar americano, a chamada desdolarização, o que mais une os países do Sul global e o que o bloco dos BRICS está priorizando agora. Você pode se surpreender ao saber que uma abordagem conjunta e coesa em relação à IA, inteligência artificial, está agora no topo da agenda do bloco dos BRICS. O debate global sobre inteligência artificial tem sido apresentado uma corrida. Quem constrói os modelos mais rápidos? Quem controla a maior quantidade de dados? Quem domina os chips, as plataformas, os padrões? Mas algo diferente vem se formando ao lado dessa corrida. Um número crescente de países deixou de focar em vencer a corrida da IA a qualquer custo. Em vez disso, eles querem um assento à mesa onde são escritas as regras da era da IA. E, cada vez mais, essa mesa está se formando em torno dos BRICS. Agora, sem surpresa, a ascensão dos BRICS como um centro alternativo de poder, como um centro alternativo para a formulação de políticas de IA, provocou resistência do Ocidente. É claro que sim. E há 3 razões para isso. A primeira é o confinamento tecnológico. Como você sabe muito bem, porque eu falo sobre isso com frequência aqui no meu canal, os Estados Unidos e a União Europeia endureceram os controles de exportação. Eles restringiram o acesso a chips avançados para países como China, Rússia e Irã. O objetivo provavelmente é fragmentar o bloco e empurrar Índia e Brasil em direção ao Ocidente, ao mesmo tempo em que isolam China e Rússia. O segundo motivo é a pressão narrativa. As iniciativas de IA dos BRICS são rotineiramente retratadas na mídia ocidental como autoritárias ou repressivas, e essa narrativa é projetada para minar a legitimidade dos BRICS entre os países indecisos. O terceiro motivo é por meio de plataformas paralelas. As alianças de IA, apoiadas pelo Ocidente, e os enormes investimentos em centros de dados na África, Ásia e América Latina têm como objetivo sufocar os projetos ligados aos BRICS, especialmente nos países que ainda não definiram claramente seu alinhamento. O avanço rápido da IA colidiu com uma ordem global em transformação e multipolar. E nesse ponto de interseção, os BRICS estão surgindo não apenas como um bloco econômico, mas como uma plataforma para construir o que se poderia chamar de um cinturão digital de instituições. E vou explicar por que isso é tão importante. Essas são estruturas destinadas a moldar a forma como a IA é governada globalmente, e não apenas como é aplicada. Para os BRICS, isso não se trata principalmente de inovação ou de ostentação. Não se trata de ostentar. Trata-se de resiliência estratégica, de evitar um futuro em que o poder tecnológico seja unipolar, sem responsabilidade e usado como instrumento de pressão. Com a IA agora sendo ainda tecnologias militares, isso deixou de ser apenas um jogo. Para muitos países fora do núcleo do grupo BRICS, isso é algo de grande importância. A governança da IA deixou de ser uma questão abstrata. Ela afeta o acesso à tecnologia, o desenvolvimento econômico, a segurança nacional e a soberania política. Alinhar-se aos BRICS em relação à IA é cada vez mais visto como uma forma de seguro geopolítico, uma proteção contra um mundo em que as regras são definidas exclusivamente por um punhado de governos e corporações ocidentais.
Um dos principais impulsionadores dessa mudança tem sido a imprevisibilidade dos compromissos americanos no setor de tecnologia. Estamos falando de uma ampla gama de medidas coercitivas, controles de exportação, sanções, mudanças nas exigências regulatórias e, claro, pressão política. Isso levou a maioria global a adotar uma estratégia de multi-alinhamento. A Índia é provavelmente o exemplo mais claro disso. Nova Delhi está aprofundando a cooperação com os BRICS, ao mesmo tempo em que mantém compatibilidade com as normas ocidentais. Na verdade, a Índia presidirá os BRICS em 2026 e, alguns meses antes, sediará a Cúpula Global de Impacto da IA. Isso, por si só, mostra para onde o centro de gravidade está se movendo. Essa é a definição de um mundo multipolar. Nos últimos anos, os membros dos BRICS chegaram a um consenso sobre desenvolvimento, ética e segurança em IA. Esses princípios já estão refletidos em declarações conjuntas e recomendações de políticas. O verdadeiro ponto de virada ocorreu em julho de 2025, na cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro. Durante essa cúpula, os líderes adotaram a Declaração dos Líderes do BRICS sobre a governança global da inteligência artificial. Foi a primeira tentativa de abordar a governança da IA em nível intergovernamental que realmente refletia a maioria global. Diferentemente dos marcos anteriores de IA, impulsionados por iniciativas ocidentais com participação muito limitada, esse documento busca, de fato, estabelecer bases universais e equitativas para a futura regulamentação da IA, incorporando desde o início os interesses das economias em desenvolvimento e emergentes. Paralelamente, já surgiu todo um ecossistema de instituições relacionadas ao BRICS voltadas à IA. E isso é ao mesmo tempo fascinante e importante. Entre elas estão o Instituto BRICS para Redes do Futuro, a Parceria para a Nova Revolução Industrial, os grupos de trabalho ad hoc sobre economia digital e IA, a Aliança BRICS Plus de IA iniciada pela Rússia e o Centro de Desenvolvimento e Cooperação em IA do BRICS, China. Juntas, essas instituições formam a base de uma arquitetura alternativa de governança da IA. Mas o quadro está longe de ser perfeito, é claro, e há desafios, então vamos discuti-los. O BRICS não é um bloco centralizado. Ele não pode ser um bloco centralizado neste momento, dada a diversidade política, econômica e social de seus membros. É uma plataforma de coordenação entre Estados soberanos, razão pela qual muitas iniciativas se sobrepõem. A transparência às vezes é desigual e, embora exista progresso, ele costuma ser muito fragmentado. Também há um desequilíbrio considerável dentro do próprio grupo. A China, é claro, responde pela maior parte da atividade em IA generativa no bloco dos BRICS, enquanto Índia, Brasil e Rússia juntos representam cerca de 12%. Se os BRICS quiserem alcançar uma visão unificada de IA, ainda há muito trabalho a ser feito. Eles precisam ampliar os centros de pesquisa conjuntos, investir em infraestrutura compartilhada e apoiar os membros menos desenvolvidos nesse aspecto também. Ainda assim, houve várias novas iniciativas neste ano. Em novembro, Rússia e China concordaram em criar um conselho conjunto de especialistas para a cooperação em IA. Também existe o AI Success Hub, com quase 80 casos de implementação de IA de cerca de 30 países do BRICS Plus e parceiros. Então isso é governança por meio da prática, claro, não apenas teoria. E sim, leva muito tempo. É preciso muito esforço para colocar essas iniciativas em prática. À medida que o BRICS continua a se expandir, veremos mais países aderindo às iniciativas de governança de IA. Então, fique de olho. Vou continuar atualizando vocês aqui no YouTube e também no meu Substack e no Patreon. Muito obrigado por assistir. Como sempre, apoie meu trabalho. Sou realmente grato a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. E nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais.